2 dias de festa em Encarém para recordar o nascimento de João Batista. As celebrações nos santuários de São João no deserto e em Montana. Dom Diógenes Bacune, libanês, é o novo bispo da Igreja Greco-Católica Melquita da Galileia e guiará uma comunidade de cerca de 80 mil fiéis. Uma recordação do padre franciscano Pietro Casvalder, professor e guia nas excursões bíblicas que faleceu nos dias passados e que dedicou a sua vida à Terra Santa. Recentemente foram renovadas as estruturas do Centro da Ação Católica em Belém, um centro de catequese, um ponto de referência para toda a cidade. Na véspera da festa dos Santos Pedro e Paulo, propomos um aprofundamento sobre o santuário e a área arqueológica da antiga Cafarnaum, onde Jesus chamou Pedro e os primeiros apóstolos. Durante 2 dias, os freis da Custódia da Terra Santa foram em peregrinação a Encarém na festa da Natividade de São João Batista, em 23 de junho, no convento de São João no Deserto, um mosteiro situado em uma colina. Ali se encontraram para a liturgia das primeiras vésperas da festa. Visitar o santuário na véspera do dia em que se comemora o nascimento do precursor de Cristo é também fazer memória da fuga de Isabel para salvar o menino da fúria de Herodes, escondendo-o nesta região montanhosa. Padre Dobromir Yastal, vigário custodial, presidiu a liturgia das vésperas e a procissão até a gruta, onde, segundo a tradição, acolheu São João quando criança, mas também durante o período em que ele viveu no deserto. Esse é o lugar que recorda São João, que antes de pregar, antes de batizar, se preparava no deserto. Ele queria ficar sozinho e estar com Deus. E segundo a tradição, esse é o lugar. Um lugar agradável. Existe a fonte, existem as grutas. Não era um lugar habitado. Um lugar especial de paz e contemplação. João Batista no deserto ensina como aquele que reconhece o que já existia antes dele e que ensina a preparar os caminhos. Para o padre Pedro Rodrigues, a peregrinação na festa de São João Batista tem um significado especial neste dia em que ele foi ordenado sacerdote. Bem, o projeto de João Batista pode ser o projeto de qualquer um padre, nesta é a mesma linha do que eu dizia, reconhecer, antes de mais nada, aquele a quem anunciamos, perceber que diante dele nós não somos dignos nem de desatar as sandálias dos seus pés e depois anunciá-lo, prepará-lo para que ele depois floresça e nós possamos, de certa forma, diminuir para que ele possa florescer na vida de todos. No dia 24 de junho, a festa foi celebrada no Santuário de São João Batista, em Montana. Padre Dobromir presidiu a celebração, juntamente com o guardião do convento franciscano, Padre Severino Lubeck, concelebrada por outros sacerdotes diocesanos e religiosos, na presença do vice-cônsul espanhol com os cristãos locais e peregrinos. Na homilia, lançou uma pergunta antiga, mas sempre nova. Quem é esse menino? E o que nos fala ainda hoje? A atualidade da missão de São João é sempre presente e permanente. E é muito importante perguntar-se, fazer essa pergunta. Quem é, especialmente para mim, para a minha vida, esse menino? São João Batista oferece uma mensagem, um convite muito preciso. Um invito muito preciso, e cioè quello di... Precisamos fazer penitência para a conversão, para se aproximar de Jesus, para poder se tornar discípulos e testemunhas com a própria vida. Veramente i suoi discepoli e soprattutto testimoni con la nostra vita. Uma mensagem que parte da Gruta do Nascimento de João Batista para todo o mundo. O mundo tem sempre mais necessidade de Deus, de fé, embora nem sempre se percebe isso. A necessidade de Deus para poder construir verdadeiramente um mundo de justiça e de paz para todos. Sem o anúncio da Boa Nova, sem a conversão do coração, é impossível construir a paz
e iludir-se que podemos viver em paz. Illudersi che possiamo vivere in pace. Será Dom Jorge Vadi Bacuni o novo pastor dos cerca 80 mil cristãos da Igreja Greco-Católica Melquita da Galileia. De fato, Dom Bacuni acaba de ser eleito bispo da arquieparquia de Acre, Haifa, Nazaré e de toda a Galileia pelo Sínodo da Igreja Melquita e agora aguarda a aprovação da Santa Sé. O bispo eleito toma o lugar do arcebispo Elias Shakur, que renunciou em janeiro passado. A sede vacante foi administrada nos últimos meses por Dom Moussa El-Haj, arcebispo de Haifa e Terra Santa dos Maronitas, como administrador apostólico da arquieparquia de Aco dos Melquitas. Dom Bacuni, 52 anos, é de nacionalidade libanesa. Ele tem uma laura em economia e, antes de entrar no seminário, trabalhou em um banco em Beirute por algum tempo. Ordenado sacerdote em 1995, foi pároco e se ocupou, entre outras coisas, da pastoral juvenil, universitária e vocacional na Diocese Greco-Católica de Beirute e Beirut. Desde 2005 era arcebispo de Tiro dos Greco-Melquitas no Líbano, diocese que agora deixa para guiar a comunidade católica de rito bizantino da Galileia, que é a mais numerosa entre as comunidades cristãs da região norte de Israel, distribuída em mais de 30 paróquias. A Igreja Melquita nasceu no século XVIII, depois que no Patriarcado Ortodoxo de Antioquia se formara uma corrente filo-católica. Hoje tem mais de 1 milhão de fiéis em todo o mundo. Meio milhão vive no Oriente Médio. بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Nas primeiras horas de quarta-feira, 18 de junho, voltou à casa do pai, Frei Pietro Cosvalder, com a idade de 61 anos. A irmã morte levou-o durante o sono. Começa assim um comunicado divulgado pelo Studium Bíblico Franciscano de Jerusalém, que pegou todos de surpresa. Para nós foi uma grande dor, porque tivemos pouco tempo para metabolizar o que estava acontecendo. É uma pena que ele nos deixou. Estamos felizes porque ele está no paraíso, mas ele nos deixou aqui na terra, tristes e sofredores. Uma vida dedicada à Terra Santa, a do Padre Pietro, que se encontrou diante de diversos desafios. Padre Pietro é arrivato in Terra Santa. Padre Pietro estava aqui desde o verão de 1979. Contava que seu primeiro mês foi terrível e que dizia a si mesmo: se eu conseguir superar esse mês, vou ficar para sempre na Terra Santa. E de fato, ele foi para Cafarnaum, onde havia um outro co-irmão de sua província, Padre Ravanelli. No mês de setembro, no calor de Cafarnaum, estudou a língua hebraica. Nisto ele foi um herói. Depois, ele começou seus estudos aqui na Flagelação e, após 2 anos, em 1981, obteve a licença e, em seguida, prosseguiu com o doutorado, que terminou em 1988. Que ha terminato nel 1988. Tímido diante das câmeras, Padre Pietro era, porém, muito atento às questões de comunicação. Em mais de uma ocasião, colaborou com o Francisca Media Center para difundir as atividades da custódia da Terra Santa nesta terra e também no exterior. Padre Máximo Pazzini diz que a primeira vocação para todos é a exegese bíblica, e assim foi também para o Padre Casvalder. Lui ha fatto una tesi sul libro dei giudici. Ele escreveu uma tese sobre o livro dos juízes, sobre o hebraico e o Antigo Testamento. Graças ao seu doutorado, ele sempre ensinou exegese. Depois, ele ensinou também geografia, mas era conhecido sobretudo pelas excursões bíblicas que guiava. Discípulo do seu co-irmão trentino, Padre Ravanelli, seguiu o caminho de Ravanelli quando esse se retirou, e esta é a área que era mais conhecido. Graças ao compromisso como guia, concentrou seu interesse na geografia, história, arqueologia e as fontes históricas e geográficas das terras bíblicas. Isto se vê principalmente em seus escritos sobre esses temas. Entre suas obras mais recentes, Onomástica Bíblica e da Terra da Promessa, e depois seu último livro, Galileia, Terra da Luz. Incontáveis são também os artigos para a revista Terra Santa nas diversas línguas em que é publicada. Um trabalho sempre realizado em conjunto com o professor Rosário Pierri. Padre Pazzini conta sobre os projetos que o Padre Pietro se ocupou nos últimos anos.
o sítio arqueológico de Cafarnaum, a restauração dos mosaicos da Basílica do Getsemani e agora preparava a restauração do santuário de Dominus Flevit. Avrei moltissimi ricordi, ma in questo momento me ne viene uno. Teria um monte de lembranças. Neste momento me vem em mente uma em particular. Precisamente um par de horas atrás, um estudante da Espanha me enviou uma foto do padre Pietro em Massada. Ele tem nas mãos as migalhas de pão e há um pássaro que pousou em sua mão e come essas migalhas. Uma imagem bonita. Mano e mangia questa briciola. Uma bellissima foto. E eu, quando entrei em seu quarto 2 dias atrás, encontrei perto de sua janela um recipiente de plástico com migalhas de pão para os pássaros. Isso me comoveu, porque mostra que esse sentimento para com a natureza ele sempre teve no coração. E sempre foi assim, do início ao fim. Per sempre, dall'inizio fino alla fine. Chiesa dei cristiani. Però la chiesa era aperta mediante la scaletta che scende, dov'è? Eccola qua. Uma estrutura que todas as semanas acolhe mais de 400 pessoas de Belém. É o Centro Pastoral Esportivo e Cultural da Ação Católica, ligado à Paróquia Latina de Santa Catarina. As instalações foram recentemente renovadas para oferecer uma proposta sempre mais diversificada e de qualidade aos muitos hóspedes, que representa talvez o único ponto de encontro para os jovens de Belém. Contexto complicado em nível social e educativo, onde as crianças frequentemente têm poucos pontos de referência. Olhando para as famílias, olhando para a situação do lugar, o nosso dever é ensinar às crianças o catecismo. Então aqui encontramos uma variedade de atividades, tais como a arte, o esporte. Portanto, esse é um lugar onde o jovem ou a pessoa da paróquia encontra tudo, com a presença dos frades, porque estamos sempre aqui. O centro abriga as atividades do catecismo para as crianças, grupos de jovens e universitários, encontros com as famílias, junto a festas litúrgicas e paroquiais. Mas também os momentos importantes para a vida das famílias da paróquia são celebradas no local. A Ação Católica não pode fazer nada sem a paróquia. Precisamos de todas as pessoas aqui, desta cidade e de outros centros cristãos dos arredores. Precisamos que venham e que participem de todas as atividades. Eles devem sentir que este é um lugar pensado precisamente para eles, que esta é como uma segunda casa para eles. E nós procuramos fazer o nosso melhor para as novas gerações. O Centro da Ação Católica, de acordo com os moradores e a sua tradição, é como a segunda igreja da paróquia. A beleza deste lugar, digo como pároco, é que aqui posso encontrar todas as pessoas da paróquia. Aqui começamos a dialogar sobre problemas, sobre as nossas ideias. É então um lugar onde toda a paróquia se encontra, seja para as atividades, seja também para a oração. Várias áreas foram reestruturadas nos últimos meses. Entre essas, salas de recreação, 2 grandes ambientes para reuniões e a piscina. Realizamos novos motores, novos filtros, uma nova estrutura hidráulica, também novos tubos para drenar a água. E tudo isso está sob os seus olhos. Em 2 dias será aberto para a paróquia e para todos aqueles que virão. Esses são os lugares onde queremos que as pessoas se reúnam. Esse é o segundo lugar que reestruturamos. Será uma sala para os encontros paroquiais com os sacerdotes da paróquia. E como vocês podem ver, representamos a Virgem Maria na parede, para que possa ser uma bênção. Com o início do verão, também o empenho dos profissionais e educadores que trabalham no Centro da Ação Católica se multiplica. Agora nós estamos no verão, as aulas terminaram, portanto começa aqui para nós um período de trabalho. Até setembro, então, este lugar estará sempre cheio de pessoas e haverá muitas atividades. Aqui se encontra de tudo. Temos em mente, assim, muitas ideias. Nós as discutimos com os sacerdotes da paróquia com o objetivo de reunir mais pessoas, com o objetivo de empregar mais pessoas. Não queremos ver mais tantas pessoas por aí pelas ruas. Queremos que estejam sob as asas da igreja. E precisamos da oração de todos os cristãos, de todo o mundo. Na costa noroeste do lago de Tiberíades surge Cafarnaum,
originalmente Cafarnaum, isto é, o nome do vilarejo, nome posteriormente traduzido em grego por Cafarnaum. É a cidade de Jesus, assim a chama o Evangelho de Mateus. É aqui que Mateus foi chamado, assim como Pedro, André, Tiago e João. Os restos da cidade, a casa de São Pedro, a sinagoga, fruto do trabalho de escavação dos arqueólogos franciscanos Virgílio Corbo e Stanislau Lofreda, podem ser vistos ainda hoje, a poucos passos do lago, onde os primeiros apóstolos saíram para pescar. A arqueologia franciscana trouxe à luz os restos durante as escavações de 1968 daquela que foi reconhecida como a Casa de Pedro, ou Insula Sacra, definida assim porque encerra o quarto venerado pelos primeiros seguidores de Jesus, e mais tarde reconstruído na forma de Domus Ecclesia, no século IV d.C. e finalmente como igreja octogonal na época bizantina. Não muito longe do Memorial de São Pedro, consagrado em 1990, construído para proteger as escavações do desgaste do tempo, com uma forma original, recorda a forma de um navio, a Barca de Pedro. No local é possível também visitar os restos da sinagoga. Foram à cidade de Cafarnaum e no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Construída em estilo greco-romano com capitéis coríntios, pode ser datada do quarto século depois de Cristo. As escavações da equipe franciscana trouxeram à luz o amplo piso do primeiro século sob a nave central, que pertencia à sinagoga construída pelo centurião romano e visitada por Jesus. Entre os muitos eventos da vida pública de Jesus, os evangelistas indicam este como o lugar onde o mestre ensinava e curava. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Nesse momento estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, que começou a gritar. Cafarnaum, onde Jesus pronunciou discursos e onde realizou milagres, hoje está entre as metas mais frequentadas por peregrinos que chegam de todo o mundo. A Custódia da Terra Santa quis incluir no calendário de suas peregrinações a comemoração da presença, dos sinais e da pregação de Jesus no segundo sábado de outubro. Uma celebração onde faz voltar ao tempo de Jesus, quando depois de um dia quente de trabalho, ele encontrava repouso ao longo do mar da Galileia. É também um momento de encontro, onde Pedro e os discípulos foram chamados, o que faz recordar o chamado de cada um todos os dias. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.